Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora de uma pesquisa para as eleições de 2026 que está muito estranha aqui, ó. Paraná Pesquisas. Inelegível, Bolsonaro tem empate técnico com Lula em 2026. O que essa reportagem aqui não fala, e a maior parte das outras reportagens também não falam, esquecem de falar, é que tudo bem, é um empate, teoricamente é um empate técnico, mas Bolsonaro está muito na frente do Lula, tá? Vamos entender esse caso aqui, porque essa coisa aqui pode indicar o problema que o Lula vai ter em 2026. Essa notícia foi sugerida por Peter Não Entregue Seu Coração a Qualquer Um, Taxando Tudo Até a Última Conta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a pesquisa aqui do Paraná Pesquisas mostra o Bolsonaro com 37,6%, o Lula com 33,6%. Então, tudo bem, teoricamente é um empate técnico, porque está dentro da margem de erro. Mas repara que está no limite da margem de erro, tá? Ou seja, Bolsonaro está quase descolando de Lula, isso no primeiro turno, com um monte de outros candidatos. No segundo turno, só entre Lula e Bolsonaro também ganha, segundo essa pesquisa, né? Mas o pessoal faz questão dizendo não, que isso não importa, porque Bolsonaro está inelegível, e nada disso importa, e não sei o que é lá, e coisa e tal. Importa sim, por quê? Lula estava inelegível também antes de 2022 e acabou concorrendo, né? Então, quem garante que Bolsonaro não vai concorrer mesmo, né? É o que eu falo para vocês. O que está ficando claro para todo mundo com essa pesquisa é que essa história aí do relatório do golpe, o golpe do táxi, não sei o que lá, não teve efeito nenhum. Ao contrário, até deu um gás para Bolsonaro, né? É muito importante notar que essa pesquisa foi feita já depois do plano dos kids pretos, do indiciamento do Bolsonaro, dessa lorota toda que tá circulando aí nas redes esse tempo todo, foi feita depois disso. E mostra o Lula com menos intenção de voto, o Bolsonaro crescendo. O Lula caindo e o Bolsonaro crescendo. E é o que eu falo para vocês. À medida que o tempo for passando, a economia do Lula vai mostrando a sua cara, o Lula tende a perder mais intenção de voto ainda, né? Bom, ainda tem o caso da Michele e do Tarcísio, que estão bem nessa pesquisa também. Aqui, ó. Aqui, a Gazeta do Brasil fala de forma mais aberta. Aqui, Paraná Pesquisas. Se a eleição fosse hoje, Bolsonaro ganharia no primeiro e no segundo turno. No primeiro turno, ele teria 37,6% dos votos contra 33,6% do atual presidente, ou seja, uma diferença de 4% dos votos. Ah, mas a margem do estudo é 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, se o estudo errar o Lula 2 para menos e o Bolsonaro 2 para mais, dá-lhe um limite da margem de erro, os dois estão empatados, né? Mas, além disso, né, eles pesquisaram também com a Michele Bolsonaro e com o Tarcísio, e ambos estão empatados com o Lula também. Nesse caso, o Lula está na frente, mas dentro do limite técnico, empatado também com a Michele e com o Tarcísio. Isso é uma coisa muito positiva. Por quê? Porque tanto a Michele quanto o Tarcísio, eles podem crescer em termos eleitorais, né? Eles são figuras relativamente novas na política brasileira, ao contrário do Lula. O Lula não cresce mais nada, todo mundo sabe quem é o Lula. Todo mundo conhece o pinguço corrupto que por algum motivo está sentado na cadeira de presidente do Brasil. O Tarcísio, muito pouca gente conhece. A Michele, muito pouca gente conhece. Então, eles ainda têm como ganhar espaço nisso daí, né? Então, essa é a situação. O Ciro Gomes, por exemplo, continua na faixa dos 10%. É o que o Ciro Gomes tem. Não acredito que o Ciro Gomes vai se candidatar de novo. Ou melhor, pensando bem, ele sempre se candidata, né? O Ciro Gomes gosta de se candidatar. Então ele vai se candidatar sim. Vai ter os 10% que ele tem sempre e não vai sair disso, né? Eles testaram também com outras pessoas, né? Testaram com o Caiado, testaram com o Zema, testaram com um monte de gente, mas não teve muito sucesso, não deu muita liga não. Tá? O negócio tá mesmo entre Bolsonaro, Michele e Tarcísio. Isso é uma coisa positiva, tá? Porque é o que eu falo para vocês, ao contrário do Lula, que não tem ninguém, aliás, testaram com o Haddad também. O Haddad foi uma tragédia completa. Mas, justamente, o Lula, que não tem ninguém para tentar ser o substituto dele, o Bolsonaro tem duas pessoas que podem ser o substituto dele, né? Então, aqui, ó, olha só que engraçada essa notícia aqui, ó. Lula empata com Michele e Tarcísio em cenário de segundo turno para 2026, diz Paraná Pesquisas, né? Aqui, ó. O Instituto também testou uma revanche entre Lula e Bolsonaro, mas esse cenário é cada vez mais improvável. Eles nem falaram que o Bolsonaro ganha essa revanche, né? O cenário é bem improvável. O pessoal está se fiando nessa história do STF manter o Bolsonaro inelegível, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Paraná Pesquisa entrevistou 2014 eleitores entre os dias 21 e 25 de novembro, ou seja, já depois de toda essa confusão aí. Lembra que a história dos kids pretos foi no dia 19, o indiciamento do Bolsonaro foi no dia 20, então, ou seja, do dia 21 ao dia 25, né, já tinha acontecido tudo isso daí, né?
Aqui, ó, simulação com Bolsonaro na disputa. Apesar de estar inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o ex-presidente é apontado no relatório da Polícia Federal, divulgado nisso daqui, né? Como sendo líder de uma organização criminosa que tinha como objetivo... Cara, eu acho muito engraçado, eles ficam insistindo nisso, dizer que o Bolsonaro era líder de uma organização criminosa. Por quê? Porque o Lula era, de fato, o líder de uma organização criminosa que roubou o Brasil, né? Eles querem equivaler o Bolsonaro e o Lula, e eles não conseguem entender por que o povo se revoltou tanto contra o Lula e não se revolta contra o Bolsonaro. Porque a gente está fazendo igualzinho, usando os mesmos termos, fazendo a mesma narrativa, e o povo não se revolta. E eu já expliquei para vocês que o problema não é esse. O problema é que o povo existe uma base na realidade. Não tem como você construir tudo na base da narrativa. O povo sentiu no bolso a roubalheira do Lula em 2014. É por isso que o povo foi protestar contra o Lula. O Bolsonaro ninguém sentiu nada, não teve nada nisso daí, né? Não cola essa narrativa do pessoal, né? Aqui, ó. É apontado como líder para mantê-lo no poder e não sei o que lá e coisa e tal. E aí ele diz aqui, ó, Bolsonaro aparece com 37,6%, empatado tecnicamente com Lula, que tem 33%. Ou seja, o cara ainda falou que tá empatado. Pô, empatado, mas tá na frente, né, meu amigo? Empatado, mas tá na frente. O pessoal tá desesperado por quê? Caramba, como é que pode isso, né? Agora que indiciaram o Bolsonaro. Não porque ele fez um golpe, não sei o que lá, ia fazer o golpe e tal, e não fez nada. Caramba, que história é essa? Que porcaria de golpe que ninguém viu foi esse, pô? Enfim, essa é a situação, né? Aqui, ó, tem outras coisas aqui, ó. Como eu falei, o Ciro Gomes 7,9, a Simone Tebet também fica em 7,7, não consegue nada. Ronaldo Caiado 3,7, não consegue nada. O Ratinho Júnior também não vai a lugar nenhum. O Zema também não vai a lugar nenhum. O Haddad também fica ali na faixa dos 14%, não vai a lugar nenhum. Ou seja, como eu falei para vocês, a situação política do Brasil é a seguinte: você tem a esquerda com Lula. Tirando Lula, não existe mais esquerda no Brasil, acabou, não tem mais ninguém. Do outro lado, você tem duas direitas. Você tem a direita com voto, que é o Bolsonaro e as pessoas ligadas ao Bolsonaro, o Tarcísio e a Michele, e tem a direita sem voto, que é Caiado, Zema, Ratinho Júnior, a galera que até se diz de direita, mas não tem o apoio direto de Bolsonaro, critica Bolsonaro e não sei o que lá. Tem esse pessoal aí. Então essa é a situação no Brasil. O Cláudio Dantas coloca aqui, ó, quanto mais batem, mais ele cresce. É isso que deve dar a dica. Eu falo pro Alexandre de Moraes, ô Moraes, prende o Bolsonaro, prende pra você ver uma coisa. Prende ele lá, quebra esse galho pra gente, ajuda a direita, pô, prende o Bolsonaro pra tu ver o que vai acontecer nas eleições de 2026, né? Vai ser uma disputa entre candidatos que prometem inocentar Bolsonaro e prender o Alexandre de Moraes. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, essa é a situação aqui. A República tem um desafio enorme pelos próximos 2 anos. O que fazer com Jair Bolsonaro, atualmente a maior liderança popular no Brasil e o único capaz de bater Lula nas urnas? De novo, eu não acho que ele é o único capaz de bater o Lula nas urnas, tá? Como eu falei para vocês, tanto a Michele quanto o Tarcísio estão atrás do Lula, é verdade, mas ambos são ainda relativamente desconhecidos, ainda podem crescer muito até lá, né? E aqui o resto não tem chance nenhuma, Ciro 7, Simone 7, Caiado 3,7, o resto ignora, não vai ter chance, né? Aqui, ó, cenários com Bolsonaro testado. Tarcísio de Freitas fica com 24%, contra Lula de 34%, né? Tá no empate técnico. Michele Bolsonaro e Lula também. Ratinho Júnior fica para trás, Romeu Zema fica para trás, Caiado fica muito para trás, né? Então essa é a situação. Tem a direita com voto, que é o pessoal ligado ao Bolsonaro, e tem a direita sem voto, que é o que o pessoal da esquerda quer, que é a direita limpinha, a direita que não ganha eleição, né? E bom, e nesse meio tempo, o Haddad falou que vai fazer um anúncio na televisão hoje, falando que vai isentar imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Eu estou gravando esse vídeo antes do anúncio dele. Eu certamente vou fazer um vídeo depois do anúncio dele, falando sobre o anúncio dele, né? Mas isso daqui já diz muito. Já diz que, por exemplo, os memes do Tachad doeram no cara. O pessoal do PT quer botar o Haddad nas eleições de 2026. Só que o problema é que o meme do Tachad pegou mal. Se ele coloca o Haddad anunciando, por que o Haddad que está anunciando esse pacote? Eu já parou para pensar isso? Por que não o Lula? Por que o Haddad que está anunciando esse pacote? Porque eles querem botar o Haddad em 2026. Pois é exatamente isso que eles querem. E vão falhar redondamente. Seja quem for da direita, seja quem prometer prender o Alexandre de Moraes, vai ganhar 2026, principalmente se o Alexandre de Moraes prender o Bolsonaro, né? Enfim, ele está falando, vai anunciar isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. A ideia é tentar dizer, não, qualquer um que falar agora de taxar, ele fala, eu tirei o imposto para quem ganha até 5 mil e coisa e tal. Só que isso daí vai ter um impacto nas contas do Lula problemático, né? Porque o Lula precisa cortar gasto. E de onde é que ele vai tirar esse dinheiro todo que eles estão falando aí, né? Aqui, ó, o real já deu uma caída feia aqui, já voltou
para a faixa dos 5,90, vai bater 6 muito em breve, dependendo do que ele falar hoje. Dependendo do que ele falar hoje, já vai bater 6 fácil o dólar hoje aqui no Brasil, né? Ou seja, essa é a situação política do Brasil. A esquerda tentando fazer uma massagem cardíaca no Haddad, para ver se o Haddad consegue crescer, fazer alguma coisa. Ele está morto com o meme do Tachad, né? Vão tentar fazer alguma ressuscitação dele aqui. O Lula tem chance, mas está velho. E à medida que a economia for despencando daqui para frente, vai ter cada vez menos chance até as eleições de 2026. O Bolsonaro vai só ter mais poder cada vez mais, a ponto de que, bom, ele pode estar inelegível ainda? Pode, né? Mas isso pode ser ainda pior para a esquerda brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.